como falamos, estar acima do peso nunca é algo agradável. E claro, que além de tudo afeta diretamente na saúde dos pequenos ao longo da vida toda. Então por aqui nós vamos ter um bate-papo agora bem importante sobre o tema com a endocrinologista pediatra Camila Galan. Camila, bem-vinda ao Ver Mais e já nos conte o que é essa obesidade infantil, tudo bem? Oi, boa tarde, tudo bem? Primeiramente, quero agradecer o convite para conversar com vocês hoje sobre esse assunto que é super importante, né? Então, antes a gente se preocupava muito com a obesidade nos adultos, né? E hoje o que a gente vê é que o número de crianças e adolescentes com obesidade infantil tem aumentado exponencialmente. Então, como é que a gente define, né, a obesidade infantil? Como é que eu sei que o meu filho está acima do peso? Então, sabe quando a gente coloca o peso e o crescimento da criança nas curvas, a gente também vai fazer uma curva específica para o índice de massa corporal, o chamado IMC. Que a gente faz pra gente na vida adulta. Isso. Nos adultos, o índice de massa corporal, a gente olha somente o número. Nas crianças, esse número precisa ser colocado nas curvas, seja para o sexo ou para a idade dessa criança, e aí que a gente vai definir se ela está acima ou não do peso. E o que pode acarretar essa obesidade infantil? Tem como controlar? Ela pode durar a vida toda? Que nem a gente brinca, às vezes vê alguma pessoa que já é obesa e diz: ah, eu sou obesa desde a infância, sempre fui assim. Isso dá para mudar? Dá. Então, gente, o que é super importante? A gente saber que o maior fator de risco para a obesidade em adultos é ter tido obesidade quando criança. Tá? Tem um número que assim é muito impactante quando a gente fala que é crianças com obesidade grave diagnosticada aos 2 anos de idade, a chance de não ser obesa aos 35 é de 20%. E crianças que estendem essa obesidade até os 5 anos, a chance de não ser obesa aos 35 anos cai para 10%. Então, pensa, é um número muito grande e dá para a gente correr atrás. Então, uma vez que o seu pediatra fez o diagnóstico de sobrepeso ou obesidade, ele pode encaminhar o endocrinologista pediátrico e a gente fará toda a orientação necessária, né? Claro que, primeiramente, a gente começa com a mudança de estilo de vida, né? E não só da criança, mas também de toda a família. Então, cuidados com a alimentação, atividade física regular e também cuidar do sono dessas crianças, né? Hoje a gente vê que as crianças dormem pouco e, às vezes, não têm um sono de tanta qualidade. E isso também impacta no peso. E eu vi uma notícia que até 2035, então menos de 10 anos no máximo, 50% das crianças até 8 anos vão ser obesas. Tem como as mulheres já na gestação e cuidando? Sim. Então, antes a gente falava muito sobre os 1000 dias de vida, que era do momento ali do período da gestação até os 2 anos de idade. Hoje já se estendeu para os 2.200 anos de vida, que é até os 5 anos de idade. O que a gente fala? Que desde ali o período da gestação, a criança já começa a ter a sua programação metabólica. Então, é muito importante que as mães estejam com o peso adequado quando elas estiverem já pensando em gestar, porque isso vai impactar no peso da criança. E às vezes tem muito essa coisa da genética, né? O pessoal fala: ah, mas eu vou ser gordo porque meus pais são, porque minhas tias são. Isso tem total ligação ou tem como evitar mesmo com a genética? Tem ligação, mas temos que tomar muito cuidado porque 95% dos casos de obesidade infantil são de causa exógena, ou seja, por maus hábitos alimentares, sedentarismo, enfim, coisas mais ambientais. Temos também obesidade de causa genética, mas aí é só 5% dos casos, é uma minoria, é pouca gente perto do número expressivo que a gente tem de obesidade. Mas tem sim os casos genéticos e sindrômicos. E quais são outras doenças que as crianças podem ter estando acima do peso? Gente, é muita doença, é muita comorbidade. Se assim a gente como fosse pro falar, adulto, né? É igual do adulto. Se fosse pra gente falar todas, a gente passaria a tarde falando. Mas assim, eu vou falar as mais importantes e que a gente mais vê frequentemente, até mesmo na criança. Pressão alta, né? Hipertensão. Criança com pressão alta. Criança tem pressão alta. Então, depois dos 3 anos de idade, é importante medir a pressão de toda criança quando ela vai consultar. Principalmente se ela estiver acima do peso, tá? Então, pressão alta, colesterol alto, triglicerídeos alto, esteatose hepática, que é acúmulo de gordura no fígado, crianças também têm, né? Meninas podem ter puberdade precoce. Que é um assunto que a gente vai falar daqui a pouco. Então, já vamos conectar aí. E meninos podem ter a puberdade atrasada. Então, assim, o impacto é grande, é importante. E a gente tem que entender que a obesidade é uma doença crônica, né? Que se diagnosticada na criança e a gente não tratar, se a gente não intervir, vai para a vida adulta.
Então, a melhor dica é que os pais sempre fiquem cuidando e monitorando e manter os exames em dia também. Isso, exatamente. Então, mantenha acompanhamento com seu pediatra, né, de confiança, né, pelo menos uma vez por ano. Ir lá, avaliar. Claro que cada criança tem uma frequência de consultas, né, mas no mínimo uma vez por ano precisa ir ao seu pediatra. Pesar, medir, colocar nas curvas de peso, crescimento, índice de massa corporal e uma vez que o pediatra notou, né, aumento de peso, hipertensão, enfim, qualquer comorbidade metabólica, fará encaminhamento para o endocrinologista pediátrico. Com certeza. Muito obrigada, Camila, aí pelas suas dicas, pelas suas informações. Eu que agradeço o convite.